Meus irmãos, quero convidá-los a lermos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 9 até o 13. É o texto que fala do batismo e a tentação de Jesus. Diz assim o texto: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Este é o texto escolhido para a nossa meditação nesta oportunidade. E eu quero começar esta mensagem, esta pregação, com uma frase que tem sido muito dita nesses últimos dias, que é a seguinte: viver é perigoso. Esta frase tem sido dita por pessoas das diversas camadas sociais. Estamos sempre ouvindo alguém dizer: viver é perigoso. Isso por quê? Porque a nossa vida, ela está sempre sob ameaça. Ela está sempre sob uma ameaça constante. E por que a nossa vida está sempre sob ameaça constante? Isto porque, além da batalha pela vida que nós temos, nós também temos outra batalha, que é a batalha espiritual. O texto que nós lemos, ele retrata muito bem isso. E nos diz que, após Jesus ser batizado, lá no Rio Jordão, ele foi levado ao deserto. Jesus é então levado ao deserto, após ser batizado por João, lá no Jordão. Há aqui algumas coisas a considerar nesse texto. Queremos fazer algumas considerações muito importantes nesse texto, porque ele diz muito respeito a nós também. As coisas que o pai coloca para o filho e as coisas que o filho tem que passar e que são colocadas pelo pai. Então nós vemos algumas situações a considerar, tanto da parte de Deus, que é o Eterno, que é o Pai, e também da parte de Cristo, que mesmo sendo Deus aqui, ele é homem, ele é encarnado. E ali está também sofrendo as tentações humanas. Pois bem, o texto nos dá a informação de que Deus, então, primeiramente, após Jesus ser batizado nas águas, ele faz uma declaração muito bonita para o Filho, para Jesus. E o texto diz que ele fala para Jesus: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, Tu és o Filho amado em quem eu tenho prazer. Veja bem que por causa desta mesma situação em que Jesus vai enfrentar, voltando um pouquinho mais atrás, no começo da nossa meditação, quando nós falamos aqui que a nossa vida está sempre sob ameaça constante, e por isso viver é perigoso, o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. Essa é uma verdade inegável, tanto para os dias do passado, como para os nossos dias. O texto que Paulo diz está em 2 Coríntios, capítulo 11, quando ele diz, no versículo 23 a seguir:
são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles. E aí ele começa a dizer, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes e em frio e em nudez. Paulo deixa bem claro que o que alguns dizem hoje é verdade, viver é perigoso. Porém, nós entendemos que pela palavra de Deus, embora viver é perigoso, mas viver também é uma dádiva de Deus para nós. Viver é um privilégio, é uma dádiva divina. E esse viver aqui na Terra, ele tem muitas implicações. E é por isso que nós estamos abordando esse texto, para nós considerarmos alguns pontos em que Jesus também enfrentou as ameaças de viver uma vida aqui na Terra. Então voltemos ao ponto inicial onde queremos entrar. A Bíblia diz que ao sair do Jordão, após ser batizado por João, quando ele sai das águas, a voz do Pai brada nos céus acerca dele, para ele, tu és meu filho amado. Essa é a maior declaração de amor que alguém pode ouvir de um ser tão importante como Deus é. É a maior declaração que o homem pode ouvir da parte de Deus. Jesus ouviu esta declaração. E após essa declaração, imediatamente, Jesus então é levado ao deserto. Note bem, o Pai lhe faz uma declaração maravilhosa e imediatamente Jesus ele é levado ao deserto. E aqui paremos um pouquinho para meditar. A reação que muitos têm hoje em relação àquilo que aconteceu com Jesus. Muitas pessoas dizem, eu não entendo, e dizem, questionam a Deus, eu não entendo, Deus me ama, Ele diz na sua palavra que me ama, Ele diz que cuida de mim, mas de repente, olha o deserto em que eu me vejo, olha a situação em que eu estou. Se Deus me ama, por que eu estou assim? Note bem que Jesus passou por isso também. Ele acabou de receber afagos do Pai, palavras consoladoras da parte de Deus, mas imediatamente ele é levado ao deserto para ali ser tentado. Parece que o pai não foi muito gentil com o filho. Ao mesmo tempo que o afaga, que ele faz uma declaração de amor, o submete ao sofrimento. Mas aí é que está. Esse é um ponto que nós queremos considerar e aprender juntos com a palavra de Deus. Qual é a finalidade em que o pai permite que o filho seja submetido a um sofrimento extremo, a um sofrimento muito grande? A finalidade de Jesus ter sido levado
ao deserto pelo Pai, é porque ele precisava, ou ele precisa, assim como em Cristo, em nós, porque Jesus aqui é como homem, está como homem, em nós também a mesma maneira, da mesma forma, forjar em nós um caráter santo. Quando Deus, ao mesmo tempo que entendemos que Ele nos ama, e Ele declara isso para nós na sua palavra, é um Deus que ao mesmo tempo nos submete a circunstâncias amargas, a provas difíceis, nos leva para um deserto. Mas qual a finalidade disso? Para forjar em nós um caráter santo. É para isso. Porque Deus, Ele não cria bebês espirituais. Deus não cria bebês espirituais. Deus nos tem como filhos, uma vez que nós olhamos para a cruz, entregamos a nossa vida a Ele, o recebemos como nosso Salvador, agora somos declarados filhos de Deus, então agora há um processo de crescimento na nossa vida. E esse processo de crescimento em que Deus nos submete é lá no deserto. É lá sob circunstâncias rígidas, circunstâncias que eu não gostaria de passar, você não gostaria de passar, mas é isso que vai forjar em nós um crescimento, vai robustecer a nossa musculatura espiritual. É por isso. Outro ponto que nós podemos aprender nesse texto é que quando o Pai, quando Deus leva Jesus para o deserto, veja bem, Jesus está aqui no Jordão, é levado ao deserto. O que é isso? Isso nada mais é do que também Deus mudar o nosso campo de batalha. Deus é aquele que, em dado momento da nossa vida, em dado momento do nosso treinamento, do nosso crescimento espiritual, a que Ele vai nos submetendo, Ele muda o nosso campo de batalha. É isso que acontece com Jesus aqui. Deus tira Jesus ali do Jordão, daquela região da Galileia, onde havia um certo conforto, onde as pessoas tinham tudo à mão, e o leva para o deserto, um lugar inóspito, um lugar ameaçador, um lugar que ninguém quer estar lá. Mas é lá que Deus leva Jesus, através do Espírito Santo. Então que fique bem claro isso, que Deus é aquele que muda quando necessário, e Ele faz isso alternadas vezes na nossa vida, ao longo da nossa existência. Deus faz isso. Ele muda o nosso campo de batalha. Ele nos tira da nossa zona de conforto. Ele permite que situações venham sobre nós para nós crescermos com aquelas experiências que vamos ter naquele novo campo de batalha. Então é isso que acontece aqui. E Jesus então é levado ao deserto. Isso aconteceu também com José. A Bíblia diz que José, lá no capítulo 37 de Gênesis, e José aqui é uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo já no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o seu pai enviara seus irmãos, Jacó enviara seus filhos a Siquém para cuidar do rebanho. José, como era o mais novo, ficou em casa. E do capítulo 37, diz-nos a palavra de Deus que Jacó envia José a ver como seus irmãos estavam lá em Siquém. Note bem, José não saiu preparado para uma viagem, José não fez as malas, José nem imaginaria que dessa viagem ele não voltaria mais para a sua casa. Como de outrora, não. Ele sai
E quando ele chega lá e encontra os seus irmãos, a partir dali, porque Deus estava no controle da vida de José, e Deus é aquele que está na vida, no controle da vida daqueles que o servem. Deus é aquele que está no controle da vida daqueles que entregaram a sua vida a Ele. Então, tudo o que acontece com aqueles que servem a Deus é permissão de Deus e Deus tem a soberania. E estando lá, acontece algo entre ele e seus irmãos, e José é vendido então pelos seus irmãos. Bom, a história muitos de vocês já conhecem. José é levado ao Egito. Ele saiu apenas para ver os seus irmãos, apenas para cumprir uma ordem do pai, mas nunca mais voltou. Não voltou daquela maneira como ele saiu. José, então, ele também passa por uma experiência que muitos de nós passamos. E já já você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque nesse momento, nós também estamos passando por uma situação semelhante. José, então, Deus muda o campo de batalha de José. Deus tinha uma obra muito grande na vida de José. Ele seria o salvador do mundo daqueles dias. Humanamente falando, ele seria o homem que estaria com a chave na mão dos celeiros, das despensas, dos alimentos, que mataria a fome de todo mundo naquela época. Mas Deus então muda o campo de batalha de José. Para ele chegar aonde ele chegou, Deus precisava treiná-lo. Deus precisava capacitá-lo. E para isso, é preciso que muitas vezes Deus mude o nosso campo de batalha. Às vezes não gostamos, estranhamos, ficamos às vezes chateados, angustiados, perplexos. Mas lembre-se de uma coisa, é Deus que está fazendo isso. É Deus que muda o nosso campo de batalha. Às vezes, Ele nos leva para um outro lugar, tira de um lugar, como fez com José, como fez com Jesus. Mas às vezes Ele muda o campo de batalha onde nós estamos, a nossa própria região, o nosso próprio lugar. Veja bem que nesse tempo agora, justamente agora, no mês de março, acabamos de sair do mês de março, nós estamos completando um ano desta pandemia. Uma pandemia que mudou completamente a história da humanidade. Mudou o nosso campo de batalha. Há um ano atrás, o mundo não era como é hoje. Há um ano atrás, as coisas não estavam como estão hoje. Ou seja, Deus também permitiu uma mudança em nosso campo de batalha. E quem sabe você ouvindo esta palavra, vendo esse vídeo, entenda melhor, se acalme e possa compreender melhor os planos de Deus, porque tudo o que está acontecendo, você está cansado de ouvir e sabe disso. Deus tem um controle, há permissão de Deus nisso. Porém, Deus tem total domínio, total controle sobre tudo o que está acontecendo. Nada sai e nem sairá do controle das mãos de Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o Eterno, Ele é o sustentador do universo e sustentador das nossas vidas também. Então é Ele que permitiu essa mudança também no nosso campo de batalha. Veja bem que, assim como Jesus, nós comparando também, estamos no deserto. O mundo hoje é praticamente um deserto, falta tudo. Falta o básico para as pessoas, falta alimento. Pessoas estão morrendo de fome.
falta alegria, falta paz, falta vacina, falta tratamento médico, falta leito nas UTIs dos hospitais, falta remédio, falta vida. A vida está em perigo, porque estamos num deserto também. Mas precisamos lembrar de uma coisa: se estamos no deserto e precisamos entender que assim como Deus permitiu e levou Jesus para o deserto, Ele está no controle, porque foi Ele que permitiu também que nós estejamos passando pelo que estamos passando. Então veja bem que Jesus levado ao deserto, aqui acontece algo maravilhoso que eu quero que você entenda também. Há uma coisa aqui muito importante a considerar. Jesus ele foi levado ao deserto. Mas Lucas capítulo 4, no verso 1, onde fala essa mesma passagem bíblica, esse mesmo texto é mencionado lá, Lucas traz um detalhe importante. Ele diz que quando Jesus foi levado ao deserto, ele foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo. Jesus foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo. Essa nota é muito importante. Esse detalhe faz toda a diferença. Porque uma coisa é você ser levado ao deserto cheio do Espírito Santo. Outra coisa é você ser levado ao deserto vazio do Espírito Santo. Você entende? Você entende o que acontece no mundo hoje? Essa situação está acontecendo com muitos de nós, até mesmo nas igrejas. Nós que servimos a Deus, estamos num deserto, mas muitos de nós entraram nesse deserto cheios do Espírito Santo e outros entraram nesse deserto vazios completamente do Espírito Santo e vão ter que se encher do Espírito Santo agora no deserto. Então uma coisa é ser levado pelo Espírito Santo ao deserto, mas cheio dele. Outra coisa é entrar no deserto sem comunhão com Deus, vazio do Espírito Santo. Aí é mais terrível. Aí você vai ter que arrumar um jeito de se encher do Espírito Santo. E Paulo, lá em Efésios capítulo 5, 18, ele diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho em que há contenda, mas que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Por que é tão difícil as pessoas entenderem essa passagem? Porque parece que é um peso insuportável quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Por que parece que chega a ser impossível ser cheio do Espírito Santo? Sabe por quê? Parece que é difícil e às vezes impossível ser cheio do Espírito Santo, quando pensamos assim. É porque muitas pessoas, e aqui vai a explicação, uma explicação simples, e não é inédita, é apenas para relembrar. Muitas pessoas hoje querem ser cheias do Espírito Santo, apenas dizendo numa simples oração, a Deus, enche-me do Espírito Santo e tudo bem. E ele acha que é simples assim, que vai acontecer assim. É claro que as coisas de Deus, elas não são complicadas. Deus não complica as coisas. Mas Deus estabelece parâmetros, normas, regras, para que nós sigamos. Não normas, não parâmetros impossíveis de se alcançar. O problema é que as pessoas querem com muita facilidade. É só pedir a Deus e então eu vou ser cheio do Espírito Santo? Bem, mas você precisa entender uma coisa, que para que Deus me encha do Espírito Santo, quando eu clamar a Ele,
Eu preciso estar buscando santificação na minha vida. Eu preciso me separar das coisas do mundo. Eu preciso, como Paulo disse, não me embriagar com o mundo, com o vinho do mundo. O vinho aqui é símbolo de alegria. As coisas que o mundo tem para nos alegrar nos faz afastar da presença de Deus. E automaticamente não vamos ser cheios do Espírito Santo. Não há, meu amado, não há, meu amigo, como você ser cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida no adultério, na mentira, nas drogas, no engano. Não há como ser cheio do Espírito Santo dessa maneira. É preciso parar e entender que Deus quer nos encher, Deus quer te encher. Mas você precisa se converter. Você precisa entregar sua vida a Jesus de fato, abandonar o pecado e ficar perto dele. É só isso que você precisa. Você não tem que encher você mesmo. Você ficando, aproximando-se de Deus em comunhão, em santidade, em temor e humildade a Deus, ficando junto dele, ele vai passando para você. Ele vai te enchendo. Ele vai enchendo o seu vaso. É assim que acontece. Não é simplesmente eu fazer uma oração com frases elaboradas e eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não é impossível, mas também não é da maneira como muitos querem. E a Bíblia nos ensina que da nossa parte tem que haver renúncia. O problema é que muitas pessoas não querem nada. Querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Querem o pastor do Salmo 23, mas não querem o Senhor do Salmo 23. Veja a diferença de estar no deserto, cheio do Espírito Santo, e estar no deserto e sentir a necessidade de se encher do Espírito Santo. Deus não vai negar. Deus não vai negar àquele que humildemente chegar a Ele, se humilhar, mas primeiro se converter dos seus maus caminhos, da sua vida pregressa, dessa vida leviana que você vive. Assim não. Assim você vai sucumbir no deserto. E não é o meu desejo. Meu desejo é que você fortaleça no deserto. Saia desse deserto vitorioso, como Jesus. Ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo porque ele vivia em comunhão com Deus. Ele vivia isso que eu acabei de dizer aqui, porque a palavra de Deus diz que ele vivia assim. E isso faz muita diferença quando nós temos que enfrentar uma luta ou entrarmos no deserto, mas entrar cheio do Espírito Santo faz muita diferença. Mas nada há que possa impedir você ser cheio do Espírito Santo nesse deserto. Nessa situação que estamos vivendo agora, nesse mundo caótico. Você pode, entregando a sua vida a Jesus, arrependendo dos seus pecados. Satanás apresentou-se para Jesus ali, durante 40 dias Jesus jejuou, ficou ali naquele deserto. Satanás tentou ele, mas ele venceu o diabo. Jesus venceu Satanás. No final ele diz, vai-te, Satanás. É ele que encerra aquele período, ele que dá ordem ao diabo para ir embora. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Deus precisa de homens e mulheres nesses dias cheios do Espírito Santo. Pessoas que estejam focadas em se consagrar a Deus, viver uma vida de humildade na presença de Deus, uma vida
em santificação. Nunca se pregou tanto sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, como nesses dias agora. Embora a igreja de Jesus nunca deixou de pregar sobre arrebatamento. Mas nesses dias agora, as mensagens focadas nesse aspecto têm sido mais evidentes. E é verdade mesmo. Jesus está voltando, está para voltar a qualquer momento. Não é 30 de março, não é 30 de abril, nem 1º de abril, não sabemos o dia nem a hora. Devemos estar preparados e cheios do Espírito Santo. Pense nisso. Minha oração nesse dia é para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Eu quero orar. Antes de encerrar esta mensagem, quero fazer esta oração. Senhor Deus, eterno Pai, eu oro com aquele que ora comigo também. Eu oro juntamente com aquele que está ouvindo esta mensagem e que foi tocado por Tua palavra. Ó Deus, visita esta pessoa, perdoa seus pecados. Senhor Deus, se há arrependimento no seu coração agora, se há uma entrega da parte dessa pessoa para com Deus, reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Ó Senhor Deus, e encha-o do Espírito Santo. Ó, em nome de Jesus, assim eu oro, te peço e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com esta palavra nesta oportunidade.